Ele traz que a IA vai eliminar 92 milhões de emprego até 2030. 42 milhões de pessoas na rua. Que loucura. E aí a gente vê a reunião do Elon Musk com É o caos. o caos instalado. Só que ao mesmo tempo, se tu ler um pouquinho mais, 2 parágrafos abaixo, vai ter a seguinte informação: a IA ela vai criar 170 milhões de empregos até 2030. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Cabral Sou Rodrigo Salibi. e todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos ao Index Talk. Então, nossos episódios são postados toda semana às 21 horas, nas quintas-feiras. A gente também posta os nossos cortes no nosso Insta e o nosso episódio completo, né? A gente faz a postagem no YouTube e no Spotify. Então, esse é o nosso primeiro episódio do ano, agora o primeiro episódio de 2026. Primeiramente, queremos desejar um feliz ano novo a todo mundo que nos segue, que nos acompanha nas nossas redes, né? Então, retornando, né, esse é o nosso primeiro episódio. Então, a gente tá voltando aí A a milhão. milhão, assim, ó, a É um todo ano vapor. de bastante conhecimento, bastante insights pra vocês aí. A gente preparou um material especial pra todo mundo tá na mesma página e a gente tá sempre somando, que é o que a gente sempre fala em nossa conversa, né, Gabriel? É isso aí. Então, pra gente começar logo com o pé direito, nesse ano e nesse primeiro episódio, a gente já vai trazer um assunto aí que tá muito em alta aí. A indústria que vai sobreviver à IA. A IA vai roubar o nosso emprego ou a gente que vai estar nessa sinergia com ela aí? Essa é a grande questão. Será que até 2030 a gente continua trabalhando? Esperamos que sim, né? Pelo menos o podcast até 2030 vai. Aí uma IA vai estar fazendo aqui. Mas o ponto é, enquanto muita gente tem medo, né, da IA roubar os empregos, algumas outras pessoas elas estão usando isso como copiloto para justamente roubar esse espaço. Então, o fato da gente falar que a IA vai roubar empregos é um pouco complexo, porque a IA, na verdade, ela vem para automatizar tarefas. Então, acaba que quem usa IA, ou quem deveria usar IA, tem que trabalhar como se ela fosse um copiloto seu, né? Então, coisas repetitivas, assim, de fato, vai sair de cena, obviamente, né? Sabe o que eu enxergo? É que a IA, ela vai ser horizontal, ela não vai ser vertical. E o que as pessoas hoje elas enxergam é que a IA, ela vai trabalhar somente em um setor e é isso. Em umas áreas específicas ali. Exato, ela funciona E muito depois bem para esse processo. Não, ela funciona para uma gama horizontal e ela precisa conversar. É o futuro que a gente sempre fala. Os agentes, eles vão dominar algumas frentes. A gente vai ter que é até sucinto a gente falar, mas a gente fala todo episódio. A gente é a única geração, é a primeira geração, na verdade, que vai comandar homem, máquina ao mesmo tempo. E a grande questão é, né, ah, na verdade, a questão não é se a IA ela vai dar a indústria. A questão é, você vai mudar antes ou depois de e acho que esse é a grande chave do episódio aqui, né, é você trabalhar com essa ferramenta, mas antes de trabalhar é começar a entender ela e como é que eu aplicar nesses processos horizontais que nós temos ali. E uma coisa que você falou, de fato é verdade, ela não é exclusiva de uma área específica ou de algum setor ou de algum cargo, né, de alguma função de alguém, de alguma pessoa específica dentro de uma organização. Para trabalhar com a inteligência artificial, qualquer pessoa pode trabalhar, contanto que consiga conversar com ela, as informações corretas, obviamente dentro, né, das informações dentro da segurança ali da IA, né, que também é um outro é um papo pra outro episódio ali na questão, né, tipo, da segurança, o que eu posso colocar, o que eu não posso colocar, né. Mas a pessoa que sabe trabalhar, parametrizar a IA, sabe conversar com ela, vai obter respostas melhores. Consequentemente, vai estar agregando mais valor pra tua empresa do que tu tá trabalhando naquela tua funçãozinha repetitiva. Então, tipo, você tem que mudar de: "Ah, eu gero relatório".
Cara, hoje não é nem uma IA, um RPA, né, gera um relatório, o próprio BI gera um relatório, um Power Automate, e não tem nada de IA nisso, não, tipo, com IA ou sem IA, essas coisas elas já seriam substituídas de certa forma. Você tem que mudar o teu, como é que pode dizer? Mindset? É isso, exatamente, mudar o teu mindset. "Ah, hoje eu só gero relatório, eu tirei trocentos relatórios ali, tá". Não, cara, eu vou ver a ferramenta que gera relatório pra mim, eu interpreto os dados do relatório, eu analiso, agrego valor para o meu setor, para minha organização, para minha gestão. É isso que você tem que mudar. Geradores de relatório, redatores, tradutores, isso com certeza Vai se tornar obsoleto. vai ficar obsoleto, vai ser substituído. E é comum, né, isso é a evolução que ela vai puxando. Por exemplo, quando veio os computadores, cara, tinha emprego de caríssimo de pessoal que era o datilografia, né, os datilografadores. Ah, e aconteceu muito disso, né, de o pessoal estar, insatisfeito e com medo de ser substituído, porque, cara, é um teclado ali, tá, entende. Então e digitação, no meados dos anos 2000, cara, virou uma skill básica ali, né, que a pessoa tinha, né, que é o pacote Office normal ali, né. E acabou que os datilografadores, eles saíram de cena. Então esse é o ponto. O que eu vejo assim, e até tem um ponto que eu trago muito forte, é um livro que chama Rise of the Robots, do Martin Ford. Ele traz nesse livro que é certeza que vai existir empregos obsoletos. Corrida dos robôs, né. Corrida dos robôs. Então, Rise of the Robots. E aí ele traz, a desigualdade. O que que é a desigualdade que ele traz no livro? Ele traz o seguinte ponto: a maior desigualdade vai ser os have, os have not. Os que têm e os que não têm. Quando esses 2 caras eles se encontrarem numa organização, vai ter um grande problema. Esse dia eu escutei uma pessoa falando pra mim assim: "A IA não funciona". Eu não uso IA porque isso aí é Só uma só modinha. mais um hype. É só modinha. Só que esse cara ele tem uma grande chance de se tornar um obsoleto. Na verdade não, esse tipo de mentalidade tem grandes chances de se tornar obsoleto ou tá na parte da ta na prateleira dos medíocres. Por quê? Tu tem uma ferramenta que ela tem uma capacidade de te potencializar, isso de forma persona, pensando. Agora tu imagina eu colocar isso numa organização, e eu capacitar toda essa organização para trabalhar e ter uma produtividade, e daí o Rise Against the Machine, ele traz, é um outro livro, ele traz que o foco da IA é acelerar a produtividade. Mesma coisa que esse exemplo que tu trouxe, a mesma coisa que dizer assim: "Ah, eu preciso ir até o centro da cidade". Cara, eu vou a pé porque pra mim carro não, pra mim é modinha, é hype carro. Todo mundo anda de carro. E o cara vai a pé, leva 2 horas pra chegar lá, o cara de carro leva 15 minutos. Vai mais além, uma pessoa com Waze e outra pessoa sem Waze. É, "Não, eu vou até tal ponto sem Waze", vai chegar. porque eu sei, Eu sei, porque eu domino. depois de se perder umas Só 50 que vezes, tu tem 2 fatores: primeiro, tu pode se perder; segundo, tu não pode enxergar congestionamento; terceiro, tu não vai enxergar se tem daqui a pouco uma blitz, alguma coisa pra gerar um congestionamento maior, dá. radar, buraco. Tu tá trabalhando no teu conhecimento, no teu know-how, mas pode acelerar. Por que tu não vai usar? Por que tu não pode absorver essa tecnologia e acelerar a tua produtividade? Esse tipo de mentalidade ela é bastante perigosa, porque a pessoa se mantém, ela opta por se manter na mediocridade. Ela fica naquele: "Ah, esse aqui pra mim funciona e tudo mais". Mas você chegou a testar de verdade? Chegou assim, ó, Buscar um e pouquinho de conhecimento pra entender o que que é. claro, e também eu puxo um gancho de outro livro ali que é muito bom, que é o Pense de Novo, que é do Adam Grant, e basicamente é a habilidade de você repensar, de você questionar o seu próprio conhecimento, porque a gente parte do pressuposto que nenhum conhecimento é absoluto. Então a gente está em constante evolução. Então, a probabilidade da pessoa que diz: "Ah", e aí entra também o excesso de confiança misturado com o ego: "Ah, eu sei porque melhor não sei". A probabilidade da pessoa estar errada é enorme, entende?
E é muito bom admitir, né, o fato: "Cara, eu não sei isso, vou buscar esse conhecimento". O livro traz muito, sabe, o próprio autor disse ele até comenta assim: "Eu adoro estar errado". Eu adoro ter que buscar conhecimento para eu conseguir entrar de fato num debate, conseguir falar sobre um assunto, porque é muito bom o cara estar errado, porque eu sei que é uma oportunidade de eu melhorar. É uma oportunidade de eu revisar as minhas crenças, revisar o que eu sei e melhorar. Se eu não tivesse errado, eu não poderia melhorar. E e isso nunca foi tão necessário nesse contexto que a gente tá vivendo hoje, porque é muito polarizado. As pessoas que não usam, que não querem aprender, não querem buscar conhecimento, Ou que usam da maneira errada. exatamente, as pessoas que estão aprendendo a usar, porque é uma evolução, né. A IA é uma ferramenta nova, relativamente nova, mas ela é uma ferramenta que ela o próprio modus operandi dela já diz, ela vai tendo aprendizado com esse é o pilar principal de quem também usa IA. Sempre querer melhorar, revisar, fazer uma curadoria do que tu recebe, ensinar ela e aprender com ela também, né. Então é uma ferramenta nova que a pessoa tem que aprender a usar e Exato. hoje é uma Assim verdade. como qualquer coisa, pode dirigir. E aí, nosso xará, o meu xará, na verdade, o José Salib Neto, nosso mentor, ele fala muito junto com o Sandro Magaldi num baita podcast, a gente indica pra vocês, o Gestão da Manhã. Eh, o que levou ele até o sucesso, é um dos pioneiros da gestão moderna dentro do Brasil, que o que levou ele ao sucesso foi sempre sentar na cadeira do aprendiz. É lifelong learning, é viver a vida aprendendo. Se amanhã entrar uma nova tecnologia melhor que entrar, por exemplo, computação quântica, eu vou ser o primeiro cara a sentar e dizer: "Cara, quem que no Brasil pode me ensinar a a mexer nessa nova máquina, nessa nova tecnologia?" E se não tem ninguém que ensina, cara, eu vou aprender. Vou aprender Eu vou fora, fuçar. buscar informação. É aquela coisa, Tem que se ser autodidata. exatamente. Se eu não sei, eu vou buscar uma maneira de saber. Exato. Se não tem quem saiba, cara, eu vou descobrir, vou fuçar, vou aprender. Então é isso. E a gente puxa também outro gancho, né, tem alguns caras, né, por exemplo, fala, né, as profissões do futuro. Eu até anotei aqui sobre, os engenheiros do futuro. Então até como nós somos engenheiros, né, então, tem aquela coisa, né, não existe mais engenheiro que só faz cálculo. "Ah, eu só calculo, faço cálculo". A tua calculadora do celular também só faz cálculo, nem de uma IA. Mas esse tipo de coisas muito específicas, especialistas, isso é algo que também pode estar em risco. Então, por exemplo, Pode não, está em risco. É o que a gente sempre fala, é que também tem especialistas técnicos. Aí entra algo mais mas é o risco. Por quê? É o que a gente sempre fala, o especialista generalista. generalista que vai dominar o mercado. Se tu não entrar na onda, especialista generalista, tu não entender de tudo, as obviamente tudo não, de um nicho, mas entender de todas as avarias do negócio, Todas as Sim. variações verifica as variáveis. tem que entender o que que tua empresa faz, pra quem que ela faz, que é o que a Amazon, o Jeff Bezos faz muito bem. É o quê? Toda reunião tem aquela cadeira vazia, que é a cadeira onde senta o cliente. A voz do cliente. Ah, e é justamente, né, então, por exemplo, o governo não pode mais só ficar só fazendo só faz cálculo, só faz desenho. Cara, tu tem que entender, tu tem que aprender a definir problema, aprender a resolver problema, interpretar dados, né, pra você trabalhar com eles, validar as decisões da IA, por quê? É uma ferramenta muito poderosa para essas áreas técnicas ali, com alto nível de julgamento, um alto, são eu digo que são problemas de alto contexto, são muitas coisas ao mesmo tempo ali, né. E também assumir responsabilidade técnica. Então como é que tu vai assumir a responsabilidade como é que você vai assumir uma responsabilidade técnica? Tu não entende todo o contexto do problema, né. Então entra nisso, então: "Ah, eu só faço cálculo". Cara, tu tá fadado a virar Uber, me desculpa. Porque isso funciona no método tradicional, ele funcionou muito bem. Funcionou, com Só que certeza. atualmente a gente tá sofrendo uma nova era. E aí entra a lei de Darwin, a teoria do sobrevivente. Se adapta, vai Sim. quem vai viver, não é quem é o mais forte, né. É, senão o elefante era dono do mundo. Então,
É aquela velha história da Segunda Guerra Mundial que a gente estava conversando tanto nos bastidores antes, e estavam analisando os aviões que voltavam da guerra pra ter a certidão melhor onde reforçar o avião. E o que eles estavam coletando de dados? Onde tinha o acervo Mais avaria, mais tiros ali, né. mais dano. Nas asas, algumas partes da fuselagem ali e tal. E o que que eles fizeram? "Cara, vamos colocar umas placas protetoras aqui pra esse avião voltar pra guerra e a gente ter uma eficácia maior dos combates". Só que esse número não estava dando resultado. O que aconteceu? Continuava tendo as mesmas baixas. Continuava tendo baixas maiores ainda. Aconteceu um estatístico, ele juntou os dados, e aí entra a estatística do negócio. É o quê? Dado e informação são 2 coisas diferentes. Dado é um monte de número. Agora, se eu souber trabalhar com esse número, eu vou ter informação. Ele percebeu que ele não tinha que reforçar aonde que tinha, dano. Ele tinha que reforçar onde não tinha dano, porque é ali, quando que era atingido, que o avião caía. Uma região vital ali. Exatamente. Então olha só como que isso é importante para o Eu negócio. só voltava os que estavam variados, que os que levavam nessa região vital nem Aí voltavam, nem voltavam. E aí entra o gestor, o engenheiro, o analista, o cara o que for, né, como a gente fala que é horizontal, o ponto é, hoje, na tua empresa, você tá olhando só cases de sucesso ou tá olhando cases que fracassam? Eu vou te falar, o cemitério do fracassado é muito maior, e o conhecimento que tu tem ali é muito maior. Por que tu não pergunta pro cara que fracassou o que que ele errou? O que que ele melhoraria no negócio dele? E puxa retorna aquele gancho lá do livro do Fez de novo? claro, com certeza, porque você vai pegar você vai repensar, né, que existem os pensadores e o livro também ele traz provocação, existem repensadores. Então, é aprender com os erros. É o fato de você estar sempre sentado numa cadeira de aprendiz, que você comentou, sempre buscando agregar mais conhecimento, porque hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosíssima que é o nosso conhecimento, que é o nosso cérebro. Ele é infinito. E toda vez que tu lê um livro novo, toda vez que tu lê um artigo novo, agrega um pouquinho mais de conhecimento. "Ah, mas eu já conheço esse assunto, tudo mais", mas você aprendeu o ponto de vista de outra pessoa que escreveu sobre esse assunto. Por isso que problemas nunca se resolvem, problemas complexos nunca se resolvem sozinhos. Porque tu tem vários pontos de vista, tem várias pessoas. E quando a gente puxa esse gancho pra IA, ela te ajuda a potencializar essas análises, te ajuda a potencializar esse conhecimento. Nunca foi tão fácil tu buscar conhecimento. Cara, tu dá um ChatGPT ali, tu já busca alguma informação ali com um certo nível de credibilidade, entende. Ou até dar um Google. E antigamente, cara, tinha que ir em livro, biblioteca, ou o conhecimento ele não era tão difundido, ele era muito mais raso do que você tem hoje, né. Então é isso, e quem fica só naquele arroz e feijão, que não busca, né, até ela tem um negócio bem legal aqui, ó, quem só aperta botão vai ser substituído por quem sabe configurar o botão. Porque essas coisas repetitivas, com certeza elas vão ser automatizadas e eu não tô não, tá. Não é uma opinião nossa. Exatamente. Também não é falando especificamente de inteligência artificial, se a gente for olhar. O nível mínimo de automação ali, certas coisas já fazem, tu não precisa de uma IA complexa em cima disso. "Ah, porque a IA vai roubar o meu emprego". Se tu só trabalha apertando o botão, cara, o botão pode se apertar sozinho. E aqui um dado, World Economic Forum, que é o WEF, esse é um dado que tem lá na Filter, que é um relatório sobre o futuro do trabalho. E olha que dado interessante, Cabral. Ele traz que a IA vai eliminar 92 milhões de emprego até 2030. 32 milhões de pessoas na rua. Que loucura. E aí a gente vê a reunião da Elon Musk com É o caos. o caos instalado, só que ao mesmo tempo se tu ler um pouquinho mais, 2 parágrafos abaixo vai ter a seguinte informação: aí ela vai criar 170 milhões de empregos até 2030. Ela vai Alavancar, potencializar. na verdade ela vai eliminar, mas ela vai praticamente dobrar o número, né, pô, tu tá falando 170 pra 92 é quase é praticamente o dobro. 70% aumenta mais. Só que o que vai equivaler? Valor agregado ao cliente. Se a minha função
ela é um desperdício, e aí entra muito a parte do Lean, que é eu olhar, Ela é hã, repetitiva, é coisas que desperdício, aquilo que não agrega, querendo ou não, a humanidade hoje, ela desperdiça muito. E aí o que que eu tenho que aprender antes de olhar para a inteligência artificial? Eu preciso organizar meus processos, eliminar desperdício, separar ruído e sinal. É isso que vai dar um norte para toda essa ramificação funcionar. Não adianta eu falar de inteligência artificial se eu não tiver um processo caminhado. Porque se eu botar inteligência artificial num processo bagunçado, eu vou estar potencializando o caos. Essa é a principal diferença. E aí bom, entra muito bom. o que a gente fala, os The Rocks. The Rocks, eles funcionaram muito bem nos anos 90, nos anos 2010, porque é aquilo que comentaste agora. Se eu tenho um conhecimento, ele é especial, poucas pessoas dominam, que isso vai gerar? Eu preciso das pessoas dentro da minha organização, porque eu preciso de respostas. Só que a partir do momento que eu consigo colocar respostas numa plataforma onde eu consigo ter insights, possibilidades e uma velocidade absurdamente maior que uma capacidade humana, Consigo cruzar dados diferentes ao mesmo tempo, áreas, buscar fora, buscar dentro. o que que eu preciso hoje para minha organização? Visão sistêmica e bons perguntadores. E eu até exatamente, isso é fantástico. Eu até adiciono um pouco, mais o que você comentou, né, visão sistêmica, bons perguntadores, principalmente pensamento crítico e analítico. Exato. E você não adianta eu trabalhar com IA, que nem você comentou, né, não adianta eu pegar e colocar IA na minha empresa se ela não tem cultura de dados. Da mesma forma que não adianta eu perguntar tudo pra IA e eu não sei separar o que é certo e o que é errado, porque ela vai te trazer uma informação errada aí, e é muito comum isso acontecer. Tu não tem um pensamento crítico, e aí entra naquela questão de você repensar os seus conceitos, repensar as suas crenças, repensar se o que eu sei, de fato eu sei, né, que é literalmente a alegria de não saber o que você não sabe. Hã, eu não vou ter esse discernimento se o que ela me passou de informação, eu posso passar pra frente. Passar isso pra frente só vai estar aumentando esse bolo. Então, um pensamento crítico analítico, junto com a visão sistêmica, junto com saber perguntar, são 3 skills extremamente essenciais, Poderosas. poderosas, essenciais, né, pro profissional do futuro. E quando a gente fala do contexto de IA, hã, dá para se interpretar ela como uma ferramenta sim, mas puxando nesse gancho, eu diria que para 2026 para cima, isso virou uma habilidade básica. É que nem o cara trabalhar com Excel, que nem o cara saber informática básica, IA também virou uma habilidade básica. Se tu quer, aí em casa, aprender sobre gestão e inteligência artificial, no dia 21 de fevereiro, eu e o Cabral, a gente vai estar dando uma masterclass focada em inteligência artificial aplicada a negócios. Logo, logo vai estar no Insta, né, Cabral, nosso vai deixar um botão lá para vocês se inscreverem, mas já fica aqui para os ouvintes de plantão, pra estar alerta para quando subir o botão, porque vão ser vagas limitadas. A gente não quer Limitadíssimo. encher sala, a gente quer pessoas que queiram aprender, queiram aplicar nos seus negócios, é isso que a gente busca. Não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, que nem o Rodrigo falou, né, vagas limitadas, salvem a data, save the date, 21/2, teremos a nossa masterclass, então fiquem ligados aí que vão ter novidades aí nas próximas semanas. Muito conteúdo, muita informação Vai e trazer principalmente case, a gente vai trocar ideia com o pessoal, a gente vai receber perguntas, vai respondendo lá na hora ali, então é um fiquem momento único. atentos. Exatamente, um momento Eu, único. se eu tivesse a oportunidade de escutar pessoas que trabalham no dia a dia, que dão mentoria, que estão ao lado de grandes gestores aí da digamos, do Brasil, eu não perderia essa oportunidade. Eu também não, então aproveitem que a gente garante que vai ser vai ser um conteúdo excelente. A gente tá montando o negócio, a gente já tá adorando. Imagina quem vai receber isso aí, vai sair faceiro aí. Então, fiquem ligados que vai ser um baita de um conteúdo. E galera, a gente vai chegando em mais um final de episódio.
de muito conteúdo, de muita informação. Espero que vocês tenham gostado, porque o nosso foco aqui é literalmente gerar conhecimento, gerar informação para vocês e ponto principal, aqui não tem conversa fiada. Não tem conversa fiada. E fechamos esse episódio com a seguinte frase. Olha só, que vem bem em encontro com o que nós estamos falando. Nunca foi tão fácil ser excelente. A gente tem IA que nos ajuda a ser excelente. Mas também nunca foi tão perigoso ser medíocre. Então, não sejam medíocres. Busquem conhecimento e pensem, né? Também indicamos, né, aquele livro Pense de Novo, um baita do livro. Quem quiser quem quiser adquirir esse livro aí, não, obviamente não é nosso, né, mas Estamos ganhando royalties. nada, mas a gente super indica porque nos ajuda, né, sobre isso e vem bem de conta com esses conteúdos que a gente tá trazendo aqui. É sobre aquela coisa, né, quero evoluir, quero pensar, quero ser o mais se adapta. O pensador do futuro. Vamos nessa, Falou bem. vamos nessa? Vamos lá, fechou todas. Valeu, abraço, até mais. Até mais.